gráfico de controle por atributo é o gráfico C. O gráfico C já parte para um outro princípio. Aqui é a quantidade de não conformidades por amostra. Então, considere qualquer situação que não faz sentido classificar um item como defeituoso ou não. Vamos pegar o exemplo da geladeira, tá? Que eu não vou pegar, por exemplo, condenar uma geladeira por uma falha na gaveta de verdura. Não faz sentido. Isso é somente uma não conformidade do produto, tá? Isso é muito comum em processos contínuos, como produção de tecido, chapa de metal, certo? E aí a gente vai usar um gráfico de não conformidade da amostra. Aí a gente vai calcular os limites de controle. C barra mais ou menos 3 vezes raiz de C barra. Quem é C barra? É o número de não conformidades dividido por M, onde CI é esse número de não conformidades observado na iésima amostra, e M é o número de amostras iniciais de tamanho N. Então, aqui é o número de subgrupos, tá? Então, imagine um processo de produção de geladeiras, que a gente tem um número de não conformidades observadas em 40 amostras, de 5 geladeiras. Então, eu tenho 40 com 5 geladeiras em cada um, tá? A unidade de inspeção é igual a uma geladeira. O tamanho das amostras é de 5. Então, eu tenho a unidade de inspeção que é a geladeira. Eu tenho 5 geladeiras em cada subgrupo. E eu tenho 40 subgrupos, tá? Então, eu tenho uma planilha, uma tabela de 40, aqui, ó, subgrupos. Em cada subgrupo, eu tenho 5 geladeiras. Nessas 5 geladeiras, eu posso ter 0 defeitos ou eu posso ter infinitos defeitos. Porque numa geladeira pode ter mais do que um defeito. Então, observa aqui, por exemplo, o grupo 35, que a gente tem 6 defeitos nessa amostra, nesse subgrupo. Então, alguma geladeira tem mais de um defeito, com certeza, tá? Então, esse é o tipo de tabela do gráfico C. Calculei o meu C barra, que vai ser o quê? A soma dos defeitos dividido por 40, que é a quantidade de subgrupos. Então, aqui a gente tem 2,5. O que eu posso fazer? Eu posso calcular o número médio de não conformidades por unidade de inspeção. Eu pego esse C barra e divido por 5 geladeiras. E aí eu tenho o número médio de defeitos por geladeira. Então, em média, eu tenho 0,5 defeitos em cada geladeira. Pode ser que a geladeira não tenha nenhum defeito, mas a proporção, a probabilidade é de 0,5, tá? Calculo os meus limites de controle superior e inferior, que vai ser o quê? C barra, lembra de novo, C barra, mais ou menos 3 raiz de C barra. Calculo os meus limites, 7,24, 2,5 linha média, deu negativo inferior, então eu considero 0. E faço o meu gráfico de não conformidades. Observa aqui, a gente tem esses 2 pontos aqui que a gente pode ter um pouco mais de atenção, que saíram exatamente em cima da linha de controle, só que é ruim ter 0 defeitos? Não, né? Tá em cima da linha de controle inferior é bom. Tá dizendo o quê? Que não tem nada de defeito ali. Então, a gente, nesse tipo de gráfico, só se preocupa basicamente com o limite superior. Porque se não tem defeito nenhum, tá perfeito. Certo? Então, esse é o tipo de gráfico C. Quando eu trabalho